No pequeno município de Melbourne, perdido entre as infinitas pradarias do Kansas, nasceu, no dia 28 de abril de 1982, uma garota destinada a se tornar vítima de um crime horrível. Rebecca Gould veio ao mundo em uma família que logo se desestruturaria devido a um doloroso divórcio. Junto com suas 3 irmãs, ela ficou sob os cuidados da mãe, embora mantivesse um relacionamento com o pai. As circunstâncias familiares difíceis tornaram Rebecca mais resiliente e fortaleceram ainda mais seu vínculo com suas irmãs, especialmente com a mais nova, Danielle, que se tornou sua melhor amiga. Em busca de uma vida melhor e educação, Rebecca decidiu deixar sua cidade natal e se mudar para Fayetteville, uma cidade muito maior no estado vizinho de Arkansas. Lá, ela se matriculou em uma faculdade comunitária e começou a estudar com dedicação, combinando seus estudos com empregos de meio período. O sonho de conseguir um diploma universitário a motivava a alcançar seus objetivos. Danielle também se mudou para Fayetteville, e as irmãs passaram a viver no mesmo apartamento, apoiando-se mutuamente. Certa vez, durante uma visita à sua cidade natal, Rebecca conheceu um rapaz chamado Casey. Uma conexão imediata surgiu entre os dois, e logo começaram a namorar. Apesar da distância, já que Casey vivia em Melbourne, Rebecca frequentemente o visitava, ficando no trailer em que ele morava na propriedade dos pais. Apesar de alguns problemas, o relacionamento deles parecia harmonioso. Passavam os finais de semana juntos, conviviam com suas famílias e faziam planos para o futuro. Nada parecia antecipar o terrível destino que estava por vir, destruindo todos os sonhos e esperanças de Rebecca. Naquela manhã de setembro de 2004, Rebecca, como de costume, levou Casey ao trabalho em um restaurante de fast food. Parou para comprar o café da manhã para os dois, e em seguida voltou ao trailer, planejando dormir um pouco mais antes de retornar para Fayetteville. Ela não sabia que aqueles seriam seus últimos momentos de paz, um prelúdio para um terrível desfecho. Enquanto isso, Danielle esperava inutilmente por sua irmã, sem imaginar que Rebecca jamais voltaria para buscá-la. Mais tarde, a irmã mais nova começaria a se preocupar e iniciaria a busca por Rebecca, acreditando inicialmente em uma simples mudança de plano. No entanto, logo se depararia com uma realidade aterrorizante. Rebecca desaparecera sem deixar vestígios, marcando o início de um dos crimes mais misteriosos da história de Melbourne. Segunda-feira, 20 de setembro de 2004, parecia ser apenas mais um dia comum para os moradores de Melbourne. Naquela manhã, Rebecca Gould levou Casey ao trabalho em um restaurante de fast food. No caminho, ela parou em uma loja local, onde comprou café e um sanduíche para o café da manhã. Retornando ao trailer de Casey, Rebecca decidiu descansar um pouco antes de voltar para Fayetteville, já que não havia conseguido dormir na noite anterior devido a pressentimentos inquietantes. Enquanto isso, Danielle, irmã mais nova de Rebecca, estava esperando por ela na casa do namorado. As duas haviam combinado que Rebecca a buscaria depois do almoço para irem juntas de volta a Fayetteville, onde estudavam na faculdade. No entanto, as horas passaram e Rebecca não apareceu. Inicialmente, Danielle não se preocupou muito, assumindo que os planos da irmã poderiam ter mudado. Mais tarde, Danielle decidiu ir sozinha à casa dos pais para buscar suas coisas antes de partir. Porém, na manhã seguinte, sua inquietação aumentou. Rebecca ainda não havia retornado para casa, não havia ligado e também não respondia às mensagens. Preocupada, a irmã começou a ligar freneticamente para qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre o paradeiro de Rebecca. A primeira pessoa que Danielle procurou foi Casey. Contudo, ele garantiu que não havia passado a noite em casa e não tinha ideia de onde Rebecca poderia estar. Ele estava convencido de que ela já deveria estar em Fayetteville com Danielle há muito tempo. Danielle continuou a ligar para amigos e conhecidos, mas ninguém conseguia esclarecer o mistério do desaparecimento de Rebecca. Finalmente, Danielle decidiu procurar a polícia. Ela ligou para o departamento do xerife local e informou que sua irmã estava desaparecida há quase 24 horas. Essa chamada alarmante deu início a uma investigação que mais tarde se tornaria um dos casos criminais mais confusos e horripilantes da história de Melbourne. A polícia começou imediatamente a coletar informações e interrogar possíveis testemunhas. O primeiro a ser interrogado foi Casey, afinal, ele foi a última pessoa conhecida a ver Rebecca viva.
Os detetives foram ao restaurante onde Casey trabalhava e começaram a fazer perguntas incômodas. Casey repetiu o que havia dito a Danielle. Ele tinha passado a noite na casa de um amigo e pela manhã foi direto para o trabalho, presumindo que Rebecca já tivesse deixado a cidade com sua irmã. Apesar do álibi de Casey, a polícia sentiu um certo desconforto. Parecia estranho que ele tivesse deixado seu cachorro, que exigia atenção constante, sozinho. Além disso, sempre havia alguém na casa dos pais de Casey para cuidar do animal. Então, por que ele decidiu passar a noite na casa de um amigo na véspera da partida de sua namorada? Essas questões intrigavam os detetives. Com a permissão de Casey, a polícia examinou cuidadosamente o trailer onde ele morava e onde Rebecca foi vista pela última vez. O carro de Rebecca ainda estava estacionado no quintal, o que aumentou a preocupação. Dentro do trailer havia um forte cheiro de água sanitária, aparentemente usada para limpar vestígios de algum evento. Os pertences de Rebecca, como bolsa, carteira, celular e até o café da manhã que ela havia comprado recentemente, estavam todos no lugar. O cachorro de Rebecca, um pequeno Pomerânia, vagava sem rumo pelo cômodo desarrumado. A atenção dos detetives foi atraída pelo quarto. A cama estava desarrumada, o lençol amassado e virado. Parte da roupa de cama foi encontrada na máquina de lavar, com manchas de sangue. Sob o colchão, manchas de sangue ainda maiores estavam escondidas. Alguém claramente tentou ocultar as terríveis consequências do que havia acontecido naquele quarto. Análises forenses confirmaram os piores temores. O sangue era de Rebecca. As suspeitas recaíram imediatamente sobre Casey. A quantidade de sangue encontrada indicava que um assassinato brutal havia ocorrido no trailer. Contudo, o rapaz tinha um álibi sólido. Várias testemunhas confirmaram que Rebecca o levou ao trabalho na manhã de segunda-feira, e entre 8h30 da manhã e 4h30 da tarde, Casey esteve constantemente presente no restaurante. As câmeras de segurança registraram seus amigos o buscando de carro após o turno, e o grupo foi ao cinema, como comprovado por imagens do cinema e recibos da loja. Parecia que Casey tinha um álibi perfeito para o momento do desaparecimento e provável assassinato de Rebecca. No entanto, a polícia não podia descartá-lo como suspeito. Tudo o que haviam visto no trailer parecia muito estranho e sinistro. Muitas perguntas permaneciam. Se Casey era inocente, quem havia atacado Rebecca? Por que seus pertences foram deixados intactos? Para onde o agressor foi? E onde estava o corpo da garota? Os investigadores sentiam que a chave para desvendar esse mistério estava muito perto. O que eles ainda não sabiam era que as respostas para todas essas perguntas seriam muito mais terríveis do que poderiam imaginar. Uma semana havia se passado desde o desaparecimento de Rebecca Gould, e a polícia ainda estava presa em um labirinto de versões e suposições. Parecia que cada nova pista levava o caso a um beco sem saída. Mas, em um sombrio dia de setembro, no dia 27, uma notícia chocante abalou os moradores de Melbourne. Um transeunte encontrou o corpo de uma jovem brutalmente mutilado, jogado de forma negligente no fundo de um pequeno desfiladeiro nos arredores da cidade. A polícia correu imediatamente para o local da descoberta macabra. Peritos examinaram a área meticulosamente em busca de pistas e evidências físicas. Apesar dos danos significativos, identificar o corpo como sendo de Rebecca Gould não foi difícil. Ela ainda usava a mesma camiseta e roupa íntima com as quais foi vista pela última vez. A autópsia subsequente revelou que a morte havia ocorrido aproximadamente 7 dias antes, no mesmo dia 20 de setembro, quando Rebecca levou Casey ao trabalho e, em seguida, desapareceu para sempre. O legista encontrou sinais de um espancamento brutal no corpo da garota, inúmeros hematomas, o nariz quebrado e uma fratura no crânio. Chamaram atenção, em particular, 2 feridas causadas por golpes poderosos na cabeça com um objeto contundente, aparentemente fatais. A forma dessas lesões coincidia incrivelmente com o formato de uma perna faltante do piano que estava no trailer de Casey, sugerindo que poderia ter sido usada como arma do crime. No entanto, a perna do piano não foi encontrada nas proximidades. Outros detalhes da autópsia também evidenciaram a brutalidade do assassino. Além das lesões na cabeça, o pescoço de Rebecca apresentava sinais característicos de estrangulamento. Um osso Hyoid quebrado indicava que sua garganta havia sido apertada com força e por muito tempo. Ao mesmo tempo, o corpo não apresentava sinais de luta ou defesa, sugerindo que o agressor provavelmente era conhecido por Rebecca e a atacou de surpresa. A ausência de indícios de violência sexual também indicava que o estupro provavelmente não foi a motivação para o assassinato.
Enquanto isso, os detetives continuavam a investigar Casey. Algumas testemunhas lembraram que Rebecca havia mencionado sua intenção de terminar o relacionamento com ele, alegando que estava cansada das constantes brigas e acusações. A possessividade excessiva de Casey estava se tornando cada vez mais evidente, especialmente após a mudança de Rebecca para outra cidade para estudar. No entanto, a solidez do álibi de Casey forçou a polícia a explorar outras pistas e potenciais suspeitos. Um desses suspeitos era Justin, o ex-namorado da vítima. Rumores diziam que ele e Rebecca haviam tido desentendimentos no passado, então os investigadores decidiram verificar se o ex-ciumento poderia estar envolvido na tragédia. Mas, após uma conversa com Justin, essa hipótese foi descartada. Ele provou de forma convincente que já havia encerrado qualquer relacionamento com Rebecca há tempos e nem sequer sabia que ela estava de volta a Melbourne. Outro indivíduo suspeito foi JB, um pequeno traficante de drogas de quem Rebecca ocasionalmente comprava maconha. No dia anterior ao seu desaparecimento, Rebecca havia comprado $120 em maconha, mas nunca pagou. No entanto, após falar com JB, a polícia percebeu que, embora ele não fosse exatamente um exemplo de comportamento, era improvável que matasse alguém por uma dívida de $20. Além disso, ele passou com sucesso por um teste de polígrafo. A lista de suspeitos também incluiu Chris Cannell, um morador local que, segundo rumores, teria se gabado de ter matado Rebecca. Pelo menos foi o que várias testemunhas alegaram. Durante o interrogatório, Chris negou firmemente essas acusações, dizendo que foi mal interpretado. Nenhuma outra evidência foi encontrada contra ele, e o rapaz tinha um álibi confiável para o momento do assassinato. Assim, uma a uma, todas as pistas e suspeitas desmoronaram como um castelo de cartas. A investigação parecia emperrada, apesar dos esforços incansáveis dos detetives e da pressão constante do público, que exigia justiça para Rebecca. Parecia que anos se passariam antes que o caso avançasse. Os pais de Rebecca, confusos e perplexos, não conseguiam aceitar a situação. Ligavam constantemente para a delegacia, perguntavam sobre o andamento da investigação e exigiam acesso aos arquivos do caso. A polícia invariavelmente recusava, citando o sigilo da investigação preliminar. Desesperados, os pais contrataram um detetive particular, na esperança de que ele pudesse trazer alguma luz sobre a misteriosa morte da filha. Contudo, isso também não trouxe resultados. Em desespero, a família ofereceu uma recompensa de $25 mil por qualquer informação que ajudasse a encontrar o assassino. Parecia que essa quantia seria suficiente para incentivar as pessoas a lembrar ou relatar algo importante. No entanto, semanas e meses se passaram, e nenhuma nova testemunha apareceu. 0,3. O caso de Rebecca Gould começou a acumular poeira nas prateleiras da polícia, transformando-se em mais um caso arquivado. Contudo, no final da década de 2010 ocorreu um avanço inesperado. Ele veio na forma de uma série de podcasts dedicados ao assassinato não resolvido da jovem de Melbourne. Jornalistas entrevistaram amigos, parentes e conhecidos de Rebecca, reconstruíram a cronologia dos eventos e vasculharam recortes de jornais antigos em busca de qualquer pista. Parecia que esses programas estavam destinados a ser apenas uma reconstituição de uma tragédia há muito esquecida, até que uma nova testemunha inesperadamente se manifestou, trazendo uma mudança fundamental ao caso. Essa testemunha anônima contatou a polícia e revelou uma confissão que poderia lançar luz sobre o mistério da morte de Rebecca. Segundo ele, anos atrás havia trabalhado com Casey, o namorado de Rebecca. Em uma ocasião, após algumas bebidas, Casey teria admitido que foi ele quem matou Rebecca. Inicialmente, o homem não levou a sério aquelas palavras, atribuindo-as ao efeito do álcool. Mas, ao ouvir os detalhes do caso através do podcast, ele decidiu que não poderia mais permanecer em silêncio. Os detetives encarregados do caso trataram essa declaração com ceticismo. Afinal, muitos anos haviam se passado, as memórias podiam estar distorcidas, e na época da confissão, ambos estavam sob a influência de álcool. O que era mais alarmante, porém, era o fato de que o homem nunca havia mencionado essa conversa anteriormente. Por que decidi falar somente agora? Logo, foi revelado que a relação entre a testemunha e Casey não era amigável. Descobriu-se que Casey havia iniciado um caso com a esposa do ex-colega de trabalho.
Era possível que a história da confissão fosse apenas uma forma de vingança, uma tentativa de prejudicar Casey e criar problemas legais para ele. Por outro lado, talvez o álcool realmente tivesse soltado a língua de Casey e ele havia falado mais do que deveria. Mesmo com dúvidas, a polícia não podia simplesmente ignorar esse testemunho. As acusações eram sérias demais e a possibilidade de finalmente desvendar o mistério era tentadora. Os detetives retomaram o caso, na esperança de encontrar qualquer evidência que confirmasse ou desmentisse as palavras da testemunha. Meses de trabalho minucioso se passaram. Os investigadores reentrevistaram parentes, amigos e vizinhos de Rebecca e de Casey, examinaram atentamente depoimentos, recolheram declarações e verificaram álibis. Mas a cada tentativa retornavam ao mesmo ponto de partida. Não havia provas suficientes contra Casey, e seu álibi para o dia do assassinato continuava inabalável. Ainda assim, os investigadores sentiam que a solução estava próxima, faltando apenas um elemento decisivo para encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Com o tempo, os detetives decidiram seguir uma direção diferente. Começaram a investigar mais profundamente todas as pessoas que haviam cruzado o caminho de Rebecca e Casey no período que antecedeu o assassinato. Entre as novas informações surgiu um detalhe que chamou a atenção: a visita de William Miller, primo de Casey, que esteve na cidade pouco antes do desaparecimento de Rebecca. Na época do crime, os investigadores já haviam falado com William. No entanto, ele parecia ser apenas uma figura secundária, sem importância para o caso. William afirmara que estava de passagem pela casa do primo e que parou apenas para cumprimentar Lou. Nada parecia estranho ou suspeito. Contudo, ao reconstruir os eventos em detalhes, o papel de William começou a adquirir novos contornos. O que mais chamou a atenção foi o fato de que, logo após o assassinato de Rebecca, William deixou os Estados Unidos e mudou-se para as Filipinas. Esse afastamento abrupto da família e da vida cotidiana parecia, no mínimo, estranho. Infelizmente, a localização geográfica de William dificultava a sua convocação para interrogatório. As Filipinas não possuíam tratados de extradição relevantes com os Estados Unidos, tornando impossível trazer o suspeito de volta ao Kansas para investigações. Restava apenas esperar que William decidisse, por vontade própria, retornar ao país e se colocasse no radar das autoridades. Enquanto isso, algo peculiar começou a acontecer no mundo virtual. Alguns jornalistas que trabalhavam no caso de Rebecca criaram um grupo em redes sociais para discutir o andamento das investigações. O grupo estava aberto a qualquer pessoa que quisesse compartilhar memórias, teorias ou palpites sobre o crime. Para a surpresa de todos, ninguém menos que William Miller juntou-se ao grupo. Ele começou a comentar ativamente as postagens, compartilhando detalhes que não eram de conhecimento público. William descrevia a área onde o corpo mutilado de Rebecca foi encontrado com precisão impressionante, embora essa informação nunca tivesse sido divulgada oficialmente. Além de descrever a área onde o corpo de Rebecca foi encontrado com detalhes surpreendentes, William começou a apresentar suas próprias teorias sobre a identidade do assassino, insistindo teimosamente que os vizinhos de Casey estavam envolvidos e que seu primo era inocente. Esse comportamento começou a levantar suspeitas. Por que alguém que vivia do outro lado do mundo, em um local tão distante, estava tão interessado em um caso antigo e em fornecer informações tão detalhadas? Além disso, o conhecimento de William sobre os detalhes da investigação era impressionante, beirando o inexplicável. Eventualmente, uma das participantes do grupo, uma geóloga, conseguiu estabelecer a ligação familiar entre William e Casey, algo que chocou a comunidade online. Isso gerou ainda mais desconfiança e forçou todos a olharem para William sob uma nova perspectiva. Logo, a polícia foi informada sobre o comportamento suspeito dele. Mais uma vez, os investigadores começaram a reconsiderar o papel de William no caso, percebendo que ele poderia estar mais profundamente envolvido do que imaginavam inicialmente. O grande problema era a distância. William ainda estava nas Filipinas, longe do alcance direto da lei. Tudo o que restava era esperar por um milagre ou uma coincidência inesperada que o trouxesse de volta aos Estados Unidos. Esse milagre aconteceu em outubro de 2020, 16 anos após o assassinato de Rebecca Good. William Miller retornou aos Estados Unidos para visitar sua mãe, que recentemente havia se mudado para o Kansas. Funcionários do aeroporto rapidamente o identificaram e notificaram a polícia sobre a chegada do tão esperado visitante. Finalmente, os detetives tiveram a oportunidade de fazer perguntas desconfortáveis a William.
William caminhou sem pressa pelos corredores da delegacia, tentando manter uma expressão impassível. Por dentro estava tomado por sentimentos conflitantes, irritação por ser chamado a depor e, ao mesmo tempo, uma certa satisfação por finalmente ter a oportunidade de falar diretamente com os investigadores. Ele parecia certo de que, sem sua colaboração, a polícia nunca seria capaz de desvendar o mistério. Nos 16 anos desde que deixou seu país, William havia vivido uma vida aparentemente tranquila. Primeiro, trabalhou na Guiné Equatorial para uma empresa petrolífera. Depois mudou-se para as Filipinas, onde se estabeleceu de vez. Lá, comprou uma propriedade espaçosa, casou-se com uma mulher local e teve 2 filhos. Apesar de tudo parecer perfeito, algo parecia puxá-lo de volta aos Estados Unidos, seja o desejo de ver a família ou algo mais sombrio. Os detetives o receberam cordialmente, mas com uma cautela evidente. Eles sabiam que William era potencialmente uma peça-chave no caso, alguém que poderia trazer respostas para um mistério de longa data. Ao mesmo tempo, não podiam deixar de notar o estranho e quase mórbido interesse de William no progresso da investigação. Afinal, ele vinha participando ativamente de discussões online sobre o caso, analisando teorias como se soubesse mais do que qualquer outra pessoa. Seguindo o protocolo, os policiais trataram William inicialmente como uma testemunha, ainda que extremamente importante. O tom da conversa começou leve, com perguntas sobre sua vida nas Filipinas, família e trabalho. William respondeu com orgulho, detalhando sua grande fazenda, 12 hectares de terra e sua criação de animais. Ele também mencionou, de forma aparentemente casual, que apenas seu filho mais velho falava inglês, enquanto sua filha mais nova só conhecia a língua nativa da mãe. Com o tempo, a conversa mudou para os eventos de 16 anos atrás. Os investigadores tentaram recriar a cronologia dos movimentos e atividades de William durante aquele período. Ele parecia disposto a compartilhar suas memórias, mencionando que sua mãe estava prestes a se mudar do Arkansas para o Texas e que ele, como filho dedicado, havia tirado 10 dias de folga para ajudar lá na mudança. Segundo ele, durante esse tempo encontrou Casey algumas vezes, mas enfatizou que nunca foi próximo do primo, apesar de ocasionalmente visitá-lo no trailer. Ele negou categoricamente ter visto Rebecca na véspera de seu desaparecimento. Os detetives esperaram pacientemente que William mencionasse Rebecca por conta própria, e sua paciência foi recompensada. De forma casual, ele afirmou ter presenciado uma briga entre Casey e Rebecca, descrevendo-a como muito intensa e assustadora. Ele concluiu dizendo que nunca mais viu Rebecca, nem viva, nem morta. Essa última frase chamou a atenção da polícia. Até aquele momento, os investigadores deliberadamente não haviam informado William sobre a descoberta do corpo de Rebecca. Era uma estratégia para evitar que ele soubesse mais do que deveria. No entanto, William mencionou a morte da jovem por conta própria, algo que levantou sérias suspeitas. Como ele poderia saber que Rebecca estava morta se não tivesse envolvimento no crime? Embora a afirmação de William tivesse levantado suspeitas, os investigadores sabiam que uma única frase não era suficiente para incriminá-lo. Eles precisavam de provas concretas ou de contradições flagrantes em seu depoimento. Decidiram então usar uma estratégia para pressioná-lo. Levaram até a sala de interrogatório algumas fotografias do carro que William dirigia em 2004 e, com um tom impassível, afirmaram que vestígios de sangue haviam sido encontrados no pedal do acelerador. Segundo eles, o DNA correspondia ao de Rebecca Gould. A reação de William foi imediata. Ele ficou visivelmente nervoso, começou a se confundir em suas respostas, apresentou versões contraditórias e até tentou criar histórias inverossímeis. Em um momento, afirmou ter visto um estranho em uma van branca perto do trailer de Casey, sugerindo que esse poderia ser o verdadeiro assassino. Em outra versão, disse ter presenciado um assalto no trailer, entrando para tentar impedir os criminosos, mas encontrando a cama ensanguentada. Essas narrativas, bizarras e inconsistentes, apenas aumentaram as suspeitas da polícia. Eventualmente, pressionado pelos detetives, William cedeu. Ele disse estar disposto a contar toda a verdade, e o que revelou foi nada menos que aterrorizante. Segundo seu relato, na manhã de 20 de setembro de 2004, ele decidiu parar no trailer de Casey enquanto estava a caminho de uma caçada.
Precisava pegar um telefone celular emprestado. Rebecca, que estava no trailer, não viu perigo em abrir a porta para o primo de seu namorado. Foi então que William a atacou. De acordo com seu depoimento, William derrubou Rebecca no chão e começou a espancar-la com os punhos e objetos que encontrou no ambiente. Embriagado por uma raiva incontrolável, ele pegou a perna quebrada do piano e a usou para golpear a cabeça da jovem. Para garantir que ela estivesse morta, William estrangulou Rebecca usando uma meia-calça que encontrou no quarto. O que aconteceu a seguir? William relatou com uma calma perturbadora, quase mecânica. Ele enrolou o corpo ensanguentado de Rebecca em um cobertor, limpou o chão, colocou a roupa de cama manchada de sangue na máquina de lavar e virou o colchão para esconder as marcas. Depois, colocou o corpo no porta-malas de um caminhão, dirigiu até uma área remota fora da cidade e jogou Rebecca em um desfiladeiro raso. Ele chegou a passar pela delegacia de polícia no caminho, em um ato que parecia zombar da autoridade. Após se livrar do corpo, voltou para casa, descartou a perna do piano e o cobertor, e continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Os detetives escutaram a confissão com horror, tentando esconder o nojo que sentiam. Uma questão, no entanto, persistia. Por quê? O que teria levado William a cometer um crime tão brutal? Ele jurou que não tinha intenção de estuprar Rebecca e negou qualquer envolvimento romântico ou sexual com ela. Disse que não roubou nada e que não tinha nenhum motivo pessoal ou ressentimento contra a jovem. Segundo ele, foi um ataque espontâneo, um surto de agressão provocado pela vulnerabilidade percebida da vítima. Os investigadores estavam incrédulos. Diante deles estava um homem que não demonstrava remorso, que relatava o assassinato com detalhes frios e calculados, como se estivesse contando uma história qualquer. William parecia se orgulhar de sua capacidade de escapar da justiça por tanto tempo e até mesmo de sua participação ativa nas discussões online sobre o caso, onde revivia mentalmente os eventos com evidente satisfação. Mas uma nova dúvida surgiu. Rebecca seria sua única vítima? Os detetives decidiram arriscar e insinuaram que sabiam de outros crimes com padrões semelhantes. Era um blefe, mas funcionou. William começou a chorar e então fez uma nova série de confissões que deixaram todos na sala em estado de choque. William Miller confessou que não era apenas o assassino de Rebecca Gould, mas também um serial killer. Segundo ele, pelo menos 5 outras vidas haviam sido tiradas por suas mãos. As vítimas eram, na maioria, mulheres jovens, muitas vezes prostitutas ou caroneiras. William relatou que costumava pegar essas mulheres nas estradas, atraí-las para locais isolados e ali dar vazão aos seus impulsos macabros. Embora tenha afirmado que nunca violentava sexualmente as vítimas, ele admitiu obter um prazer perverso no ato de matar. Ele descreveu como gostava de observar a vida se esvair dos olhos de suas vítimas, saboreando o medo e o desespero delas. Usava os próprios pertences das mulheres para estrangular-las, meias calças, saias ou blusas. O processo era lento, e ele parecia se deleitar com cada momento, prolongando o sofrimento. Suas caçadas geralmente aconteciam à noite, em rodovias desertas, onde dificilmente haveria testemunhas. Os investigadores ouviram essas confissões com um frio na espinha. Perceberam que estavam diante de um dos assassinos mais frios e calculistas que já haviam encontrado. Contudo, questionaram se William estava sendo completamente honesto. Ele poderia estar exagerando para ganhar a atenção e notoriedade de um serial killer. Mesmo assim, não podiam ignorar suas declarações e precisavam investigar. Quando solicitado a fornecer detalhes precisos como datas, locais e características das vítimas, William começou a se esquivar. Alegou não lembrar nomes ou locais exatos, afirmando que esses detalhes se perderam com o tempo. Contudo, ele apontou alguns pontos em um mapa, indicando onde supostamente havia enterrado as vítimas. Mesmo sem dados concretos, essas informações foram vistas como um tesouro pelos investigadores, que agora tinham uma nova linha de trabalho para tentar localizar corpos ou evidências. Apesar disso, os detetives sabiam que as confissões de William poderiam não levar a nada. Ele se mostrava incrivelmente astuto e cauteloso, um manipulador experiente. Ainda assim, havia uma certeza. Ele era o assassino de Rebecca Gould. William revelou detalhes do crime que apenas o verdadeiro culpado poderia saber, como o estado do quarto, a arma do crime e até mesmo a rota que seguiu para descartar o corpo. Suas descrições coincidiam perfeitamente com as evidências forenses
e os resultados das investigações. Com base em sua confissão e nas provas coletadas, William foi formalmente acusado do assassinato de Rebecca Gould. A polícia sabia que ainda havia muito trabalho pela frente para verificar suas outras confissões, mas, pelo menos, uma justiça inicial havia sido feita. A longa e perturbadora busca pelo assassino de Rebecca estava finalmente chegando ao fim. Com base em sua confissão e nas provas coletadas, William foi formalmente acusado do assassinato de Rebecca Gould. A polícia sabia que ainda havia muito trabalho pela frente para verificar suas outras confissões, mas pelo menos uma justiça inicial havia sido feita. A longa e perturbadora busca pelo assassino de Rebecca estava finalmente chegando ao fim. 2 anos após a prisão de William, em novembro de 2022, ocorreu o tão esperado julgamento. Ele foi acusado de assassinato premeditado em primeiro grau. Embora houvesse suspeitas sobre outros crimes, as investigações não produziram evidências suficientes para apresentar novas acusações. O foco permaneceu exclusivamente no caso de Rebecca. No tribunal, o julgamento de William Miller atraiu grande atenção, tanto da mídia quanto dos moradores de Melbourne. Os promotores apresentaram um caso contundente, insistindo que William era um assassino frio e calculista, representando um perigo contínuo para a sociedade. Argumentaram que ele deveria ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, alegando que, se solto, ele provavelmente mataria novamente. Por outro lado, a defesa tentou retratar William como mentalmente instável. Seus advogados alegaram que ele sofria de doenças mentais graves e, portanto, não podia ser responsabilizado por seus atos. Pediram ao júri que considerasse a possibilidade de tratamento em uma instituição psiquiátrica em vez de prisão. Após longos debates e deliberações, o júri chegou a um veredicto. William Miller foi considerado culpado de assassinato premeditado em primeiro grau. Contudo, ao invés de prisão perpétua, ele foi condenado a 40 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Na época de sua possível soltura, ele teria 72 anos, uma idade avançada para os padrões americanos. A sentença gerou reações mistas em Melbourne. Muitos moradores consideraram o veredicto excessivamente brando, acreditando que William merecia prisão perpétua. Outros especularam que a investigação havia sido apressada para encerrar o caso, especialmente porque a condenação de William automaticamente eliminava qualquer suspeita sobre Casey, que ainda era visto por alguns como o verdadeiro culpado. Apesar das controvérsias, o fato era que o caso de Rebecca Gould havia sido resolvido e o responsável por sua morte estava atrás das grades. Para os parentes de Rebecca, isso trouxe um alívio parcial. Eles finalmente sabiam a verdade e poderiam começar a lidar com a dor. Contudo, as cicatrizes emocionais permaneceriam por muito tempo. A família de Rebecca começou a dar pequenos passos para seguir em frente. Sua mãe, que evitava visitar o túmulo da filha por anos, finalmente encontrou forças para ir até lá. Seu pai, depois de muito tempo, abriu caixas contendo brinquedos e álbuns de fotos da infância de Rebecca. As irmãs, que haviam se espalhado pelo mundo, passaram a se comunicar mais frequentemente, buscando conforto umas nas outras. Casey, por sua vez, permaneceu em Melbourne, apesar das dificuldades. Ele parecia determinado a reconstruir sua vida, talvez como uma forma de provar sua inocência para si mesmo e para os outros. Embora raramente visitasse o antigo trailer devido às lembranças dolorosas, ele ocasionalmente deixava rosas brancas na porta, as flores favoritas de Rebecca. Quanto a William, sua vida na prisão parecia tranquila. Ele cooperava com psicólogos e tomava os medicamentos prescritos. Contudo, de tempos em tempos, um sorriso enigmático surgia em seu rosto, como se escondesse algo sombrio. Esse sorriso deixou os detetives se perguntando se William havia revelado toda a verdade. O caso de Rebecca Gould, embora encerrado, deixou perguntas sem resposta. As outras vítimas mencionadas por William nunca foram localizadas, e nenhuma evidência concreta foi encontrada para corroborar suas confissões de múltiplos assassinatos. Isso levou alguns a acreditar que ele inventou essas histórias para ganhar notoriedade como serial killer. Outros, porém, suspeitavam que a polícia evitou investigar mais profundamente, talvez para não expor falhas na resolução do caso. Apesar de tudo, a história de Rebecca Gould permanece como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da capacidade humana para o mal.
ela também é uma prova de que a justiça, mesmo que tardia, é possível. Por mais que criminosos tentem esconder seus atos, a verdade tem uma maneira de emergir.